Em Curitibanos, Santa Catarina, existe uma história que muitos moradores mais antigos evitam contar. Eles dizem que, em uma estrada antiga perto da mata, algo estranho acontece depois da meia-noite. Durante o dia, o lugar parece normal, apenas uma estrada de terra usada por agricultores. Mas, quando chega a noite, principalmente em noites frias e com neblina, uma estrada diferente aparece no mesmo lugar. Uma estrada mais longa, mais escura e silenciosa demais. Alguns dizem que ela leva a um lugar que não deveria existir. Os mais velhos da cidade sempre repetem um aviso. Se aparecer uma placa de madeira escrita "Volte agora", não continue dirigindo. Porque quem continua nunca volta igual. No ano de 1999, 4 amigos decidiram descobrir se a história era real. Eram eles: Lucas, Mateus, Renan, Diego. Eles tinham ouvido a história em um bar da cidade e acharam que era apenas uma lenda para assustar jovens. Então, numa madrugada de inverno, entraram no carro de Lucas e foram até a estrada. A neblina estava forte naquela noite. Quando chegaram, viram algo estranho. A estrada parecia mais longa do que lembravam, mas decidiram entrar mesmo assim. Foi o maior erro da vida deles. Depois de alguns minutos dirigindo, os faróis do carro iluminaram uma placa de madeira velha. Nela estava escrito: "Última chance de voltar." Os 4 começaram a rir. Mateus disse: "Deve ser pegadinha de alguém." Lucas continuou dirigindo, mas logo perceberam algo estranho. O GPS parou de funcionar, os celulares perderam sinal e o rádio começou a emitir estática, misturada com vozes. Vozes que pareciam muito antigas. Depois de quase 20 minutos dirigindo, viram algo parado na estrada. Era um homem. Ele estava parado no meio da estrada, olhando para o carro. Lucas diminuiu a velocidade. O homem não se mexia. Quando os faróis iluminaram melhor, Diego percebeu algo impossível. O homem não tinha rosto, apenas uma sombra lisa onde deveria estar a face. Lucas acelerou o carro desesperado e passou por ele, mas pelo retrovisor, Renan viu algo que fez seu sangue gelar. O homem não estava mais na estrada. Ele estava sentado no banco de trás do carro. Na manhã seguinte, um agricultor encontrou o carro parado na estrada velha, perto da mata. As portas estavam abertas. O motor ainda estava ligado, mas os 4 amigos tinham desaparecido. Dentro do carro havia marcas estranhas. Marcas de mãos na parte interna dos vidros, como se alguém tivesse tentado sair desesperadamente. A polícia procurou por dias. Nenhum corpo, nenhuma pista, nada. Depois daquele dia, moradores começaram a evitar completamente aquela região. Mas algumas pessoas ainda dizem que, em noites frias de inverno, uma estrada aparece onde antes não havia nada. E às vezes um carro passa por ela. Alguns caminhoneiros afirmam que já viram 4 silhuetas caminhando na neblina, como se ainda estivessem tentando encontrar o caminho de volta. E perto da estrada ainda existe uma placa velha. Mas hoje ela tem outra frase escrita: "Você também vai ficar?" Em 2024, um jovem da região de Brunópolis, chamado Rafael, decidiu investigar a famosa estrada perto de Marombas. Ele tinha ouvido a história desde criança, mas agora queria provar que era apenas uma lenda da região. Então pegou seu carro, uma câmera e foi até a estrada às 23h40 da noite. No começo, tudo parecia normal. Estrada de terra, mato dos 2 lados e o silêncio típico do interior. Mas quando o relógio marcou meia-noite, algo estranho começou a acontecer. Uma neblina muito forte começou a surgir do nada. Em poucos minutos, a estrada ficou completamente coberta. Rafael continuou dirigindo devagar enquanto filmava. De repente, a câmera captou algo estranho. Lá na frente, no meio da estrada, parecia existir uma placa de madeira velha. Ele aproximou o carro. Quando os faróis iluminaram melhor, ele conseguiu ler o que estava escrito: "Você voltou." Rafael ficou confuso. Ele tinha certeza que aquela placa não existia ali antes. Rafael decidiu voltar, deu ré no carro e começou a sair da estrada. Mas quando olhou no retrovisor, viu algo que fez seu coração disparar. Havia uma pessoa parada atrás do carro, parada no meio da neblina, imóvel. Rafael virou rapidamente para trás para olhar melhor.
mas não havia ninguém. Quando voltou a olhar no retrovisor, a figura estava mais perto do carro. De repente, o carro começou a falhar. As luzes piscavam. O motor simplesmente apagou no meio da estrada. O silêncio ficou absoluto. Rafael tentou ligar o carro várias vezes. Nada. Então ele ouviu um som. Passos na estrada de terra, lentos, se aproximando do carro. Os passos pararam ao lado do carro. Rafael não tinha coragem de olhar para o lado. Sua câmera ainda estava gravando. Então algo puxou a maçaneta da porta. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes, como se alguém estivesse tentando entrar. Rafael fechou os olhos e, naquele momento, o carro ligou sozinho. Rafael saiu da estrada em alta velocidade e nunca mais voltou lá. No dia seguinte, ele assistiu ao vídeo que tinha gravado. No começo, aparecia apenas a estrada e a neblina, mas quando a placa apareceu, dava para ver algo atrás dela. 4 silhuetas paradas na mata, imóveis, observando o carro. 4 figuras, exatamente o mesmo número de jovens que desapareceram em 1999. E no final do vídeo, quando alguém puxa a porta do carro, a câmera mostra por um segundo um rosto sem olhos. Até hoje, Rafael diz que nunca mais passou por aquela estrada, mas algumas pessoas que assistiram ao vídeo juram ter visto algo escondido na neblina, algo esperando o próximo carro entrar na estrada.